O Minha Paróquia na TV está começando e hoje nós vamos mostrar para você um pouco da história da paróquia São Francisco das Chagas, que fica no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. Instalada em 4 de outubro de 1929, a paróquia São Francisco das Chagas, aqui no bairro Carlos Prates, tem 88 anos de história. E para saber mais a respeito dessa história e também sobre essa devoção a São Francisco, eu converso agora com o Frei Adilson Correia da Silva. Frei, São Francisco das Chagas ou São Francisco de Assis, existe diferença? Então, no fundo, é o mesmo São Francisco. Na verdade, é o mesmo santo de Assis. Assis porque é o local onde ele nasceu. Uma pequena cidade no Vale da Úmbria, lá na Itália. E as Chagas, porque 2, 3 anos antes de sua morte, ele teve uma experiência mística num monte chamado Monte Alverne. E lá ele recebeu as marcas do crucificado, as chagas de Cristo no seu corpo, as 5 chagas. Daí o título São Francisco das Chagas. E para nós franciscanos é celebrado no dia 17 de setembro, o dia que ele recebe a impressão das chagas no seu corpo. E o dia 4 de outubro, o dia que ele entra no céu. E o dia 4 de outubro, que é esse mês que a gente está começando, né? É o dia de São Francisco e também dedicado aos animais, né? Como que é essa história de São Francisco com os animais? Então, a relação de São Francisco com as criaturas, ela vem assim também de uma profunda experiência de Deus. São Francisco reconhece em cada criatura a presença do Criador. Então todos nós somos irmãos, todos nós temos a mesma dignidade de criaturas diante de Deus. As plantas, os animais, o ar, os rios, o fogo, as matas. Então passa pelos animais, mas não só os animais. Então ele se torna o patrono da ecologia, mesmo séculos antes de existir o nome ecologia. Até porque existe até na data, no dia do padroeiro, a bênção das criaturas, né? A bênção das criaturas, a bênção dos animais, para uma chamada de atenção para com respeito com todas as criaturas. Tá certo. Frei, e aqui é uma comunidade, é um bairro já bem antigo, bem tradicional em Belo Horizonte, a paróquia também bastante tradicional, com 88 anos. E como que é essa relação afetiva entre paroquianos e a paróquia? Então, os nossos frades franciscanos chegaram aqui em 1929, Carlos Prates é um dos primeiros bairros de Belo Horizonte. Foram muito bem acolhidos aqui, isso aqui era um descampado. Então a paróquia nasceu com os franciscanos. E aí é uma caminhada de intimidade muito grande, numa busca de uma vida fraterna, na vivência do Evangelho. Então falar do bairro Carlos Prates é falar da paróquia São Francisco, é falar da presença franciscana. Então a gente vê em várias pessoas, em vários lugares aqui, influências da nossa comunidade de fé. E também essa influência se percebe nos projetos de vocês, né? Que são vários projetos aqui na paróquia. Sim, então, onde estão os franciscanos, aí também devem estar os pobres, né? Então a gente nunca vai esquecer os pobres, que São Francisco só não diz para a igreja ser do pobre, ela tem que ser pobre. Então nós procuramos assim ter uma solidariedade com os pobres. Então desde a origem, sempre com sopões para os pobres, uma presença no meio dos pobres. E concretamente, então nós temos um lar de idosas para acolher idosas em risco social, temos uma creche, né, com crianças de 0 a 14 anos, também em risco social, a obra Irmão Sol e assim por diante, obras que surgiram mais recentemente. Uma dança sênior para as idosas, a ginástica Lian Kun, nós temos também a psicologia social, a pastoral da saúde, que há 30 anos tem um trabalho na nossa comunidade de fé, a parceria com os vicentinos e tantas outras parcerias que nós temos. Então, sempre uma preocupação da paróquia no cuidado com os pobres, com os que mais sofrem. Ok, então vamos conhecer um pouco mais da história da paróquia e das pessoas que fazem essa história. Vamos sim, com alegria. Foi muito bonita a inauguração da igreja, porque
Frei Zacarias era muito querido na época aqui por todos os paroquianos, então houve participação financeira de todos os paroquianos e vieram pessoas também de fora. E contamos também com a presença na época do Dom Cabral, que era bispo, né, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu nasci realmente aqui, né, em 1958, então tem uma caminhada bem grande aqui. Fui batizada, fiz a primeira comunhão, fui crismada, participei de outros grupos quando mais jovem e depois a minha caminhada foi mais na parte já adulta, a partir dos 30 anos e logo depois eu me ingressei. Aliás, me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus, fazendo parte do grupo do Apostolado da Oração, né? E sempre estou aqui, já atuei também como leitora durante as celebrações eucarísticas, né? E é uma caminhada que a gente procura estar dentro da comunidade, né? Fazer parte desta comunidade e ter vivência com os irmãos e os irmãos, na solidariedade, na paz, na comunhão. No início dos anos 70, né, com a chegada de uma turma de franciscanos muito preocupada com esse lado social, na época o Frei Antônio, o Frei Delberto, em meados de 75, né, nós contávamos com um grupo de jovens muito atuante. Esse grupo ele foi muito bem orientado, inclusive o Concílio Vaticano II nos permitiu isso, nos deu abertura para isso. Então o nosso lado social era um lado social muito trabalhado. Nós começamos com a fundação do Lar Frei Zacarias, que acolhe idosos. Nós também trabalhamos muito na Vila São Francisco com abertura de creches, né, que hoje é o Cesfran, que continua até hoje, acolhe crianças da vila para que mães, né, possam trabalhar. E os jovens também faziam muito trabalho voluntariado, né? Nós íamos para casas aqui em Belo Horizonte que precisavam de assistência, os jovens faziam esse tipo de trabalho. E houve também, por volta dos anos 80, um trabalho muito bom feito aqui nas redondezas, na região de Paraupeba, de Casa Branca, de Córrego do Feijão, que foi assumido pela paróquia. Nós preparávamos crianças para catequese, a gente trabalhava também um lado muito grande com os adultos, né? Isso também foi muito pensado e muito estudado. Nós tivemos também nessa época uma equipe que trabalhava com casais, né? Nós formamos aqui o Encontro de Casais com Cristo na paróquia. E esse grupo atuou durante muito tempo, né? Então essa preocupação com o social é uma preocupação dos franciscanos, que desde 74 até hoje, né, nós já estamos aí virando o ano de 2017, é a nossa preocupação maior. Nós temos uma preocupação muito grande, um comprometimento muito grande com os pobres. Eu acho que o trabalho com a catequese de adultos também, que é um trabalho mais recente aqui na paróquia, né? O Papa nos pede que a gente trabalhe, né, o Evangelho com alegria e promover esse reencontro, né, do adulto com a pessoa de Jesus. Isso é fundamental para que a igreja cresça, para que a igreja realmente tome, né, novos caminhos, novos rumos. E com a catequese, né, de adultos a gente consegue isso, a gente está aproximando, né, o adulto a esse reencontro com a pessoa de Jesus. Nós temos a paróquia toda setorizada e temos 27 comunidades, sendo que dessas 27, 17 bastante atuantes. E nós nos encontramos mensalmente e cada pequena comunidade tem o seu espaço dentro dela para poder desenvolvê-lo da melhor maneira, o seu processo de evangelização. Usualmente o terço prevalece, mas de acordo com o que manda essa igreja em saída que nós estamos vivenciando, temos também celebrações de missas, ofício divino e outras celebrações. Atualmente, nós estamos fazendo a caminhada de São Francisco. Temos São Francisco peregrino na paróquia. Então, vamos em comitiva levar São Francisco a outras comunidades. Nós temos um trabalho também pelo social.
Nós ajudamos, temos as nossas campanhas que fazemos em prol do mais carente. Assim é São Francisco, ele quis ver no Cristo, o pobre no Cristo ressuscitado. E nós também. Então nós colaboramos com a Sociedade São Vicente de Paulo. Cada comunidade tem a sua obrigação de estar fazendo a sua doação do alimento específico. Então colaboramos com as cestas que ali são formadas e entregues todo mês para as famílias carentes cadastradas. Hoje você conheceu um pouco mais da história da Paróquia São Francisco das Chagas, que fica no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. E o programa de hoje foi sugestão de um telespectador que mandou mensagem no nosso WhatsApp. Mande você também, nosso número é o 31 99642 8473. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!